Olá, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos iniciando, mais uma semana de aula. Espero que tenhamos uma semana bem produtiva, não é mesmo? Nós vamos começar falando aqui na página 49 do nosso livro de língua portuguesa. Aqui, olha, uma imagem bonita, né? Sim. Lembra que na semana passada nós começamos a falar sobre poema, não é isso? Poesias, poemas. E aqui é um pouquinho diferente. Aqui não é um poema nem uma poesia. Isso aqui é um conto. É um mini conto, na verdade, né? Que é um conto menor. Eu achei muito interessante esse conto aqui. Aqui vem falando uma nova leitura. Nesse capítulo você leu 2 poemas. Nós lemos o primeiro poema, que acho que é coisa de gente grande. Peraí, vamos abrir lá novamente. Gente grande, não é isso? Foi um poema que era dividido em versos, em estrofes e versos, não é mesmo? E também vocês já fizeram a página 44, que é o menino que carregava água na peneira. Isso daqui também é um poema. Isso aqui é um poema narrativo, né? Onde o autor está narrando um acontecimento, com esse menino. O menino sonhador, o menino Peralta nos sonhos, né? Ele sonhava coisas, bem fantasiosas. E agora nós vamos falar aqui sobre esse mini conto. Aqui eu peguei a definição de um conto. O conto é uma narrativa que cria um universo de seres. Pode ser uma coisa fantasiosa, fictícia, ou pode realmente ter acontecimentos verdadeiros, tá bom? Como todo texto de ficção, o conto apresenta um narrador, tem personagens, e um ponto de vista e um enredo, ou seja, uma história. Como esse aqui que nós vamos ler é um mini conto, então ele é bem pequenininho, tá bom? Existem contos maiores, né? Então aqui tá falando. Nesse capítulo, você leu 2 poemas, sendo um deles narrativo, que é o menino que carregava água na peneira, ele é um conto narrativo. Agora leia um mini conto que narra acontecimentos sobre o desejo de uma criança. Para ilustração do texto, qual seria o desejo dessa criança? Pela essa ilustração aqui sobre esses desenhos, você consegue identificar qual era o desejo desse menino? Então aqui, ó, olha como é que diz o mini conto. Morava muito longe da praia e Júnior queria conhecer o mar. O pai disse-lhe que não poderia ir. O menino pediu que pintassem uma parede no quarto de azul. Foi feito. Então, todas as tardes, Júnior sentava-se diante dela para imaginar. Severino Rodrigues, que escreveu esse mini conto. Aqui, essa página 49, eu vou querer que vocês façam no caderno, que vocês respondam essas perguntas aqui, olha, no caderno. O que vocês terão que fazer? Copiar o conto? Não. Você vai pegar o seu caderno de língua portuguesa, você vai fazer o cabeçalho, colocando a data de hoje, e você vai copiar, preste atenção, vai copiar essas 5 perguntas e vai responder. Você vai copiar usando a sua caneta e você vai responder usando o seu lápis, tá bom? Aqui vem, número 1. Que sentimentos o mini conto despertou em você? Comente. Você vai escrever que tipo de sentimento o mini conto despertou em você. O número 2 está falando qual era o desejo da criança. Copia a pergunta, a tia Flávia tá deixando bem claro. Copia a pergunta e responde. Não quero que você coloque só a resposta, tá bom? Qual era o desejo da criança? Tá bem notório aqui nesse mini conto, não é isso? Dá para você identificar. Número 3. Por que esse desejo não se realizava? Também está aqui, tá? No mini conto. O que a criança fez para realizar o seu desejo? E o número 5. Compare os poemas lidos neste capítulo com o mini conto. Esse número 5,
eu vou estar explicando um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Antes de estar explicando esse número 5, eu quero só fazer aqui uma observação. Quando você for fazer o cabeçalho e você for copiar as perguntas, antes de você começar a copiar as perguntas, coloca o número da página, tá bom? Que é pra gente saber. Você vai botar respostas da página 49, tá bom? Você vai colocar, tem que colocar a página pra gente saber na parte do livro, né, qual a página que está sendo representada. Mais uma vez, copia a pergunta e coloca as respostas, tá bom? Não esqueça de usar a caneta para copiar e o lápis para responder. Agora o número 5 está falando: compare os poemas lidos nesse capítulo com o mini conto. A gente leu 2 poemas, não é isso? O primeiro poema era um poema que era escrito em versos, né? Cada estrofe. Quando você junta 4 estrofes, você forma um verso. Então, esse é no primeiro. O segundo poema, foi um poema narrativo. E esse agora é um mini conto. Vê se você consegue fazer o que você vê se tem alguma coisa em comum entre os 3 poemas, ou se você acha que não tem nada em comum entre esses 2 poemas e mais esse mini conto. O que você consegue? A pergunta é: compare os poemas lidos nesse capítulo com o mini conto. Os 2 poemas que vocês já leram e já fizeram a interpretação com esse mini conto. O que você consegue identificar? Tem coisas parecidas? São estilos literários diferentes? Vê o que você consegue identificar aqui dos 2 poemas com esse conto, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Se tiver dúvida, você pergunta a tia Flávia no privado, que eu tento explicar um pouco melhor, que eu fico com medo de ficar falando muito, aí eu vou acabar te dando a resposta, você acaba colocando a resposta que eu falei. Eu queria que você conseguisse mais ou menos pensar, formular a sua resposta. Caso você tente e não consiga, no privado você me pergunta, que eu tento te explicar de uma outra forma, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.